Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu de novo estou aqui com meu amigo Samir Fala, Caran, galera. recebendo uma amiga e uma pessoa que está envolvida no empreendedorismo aqui em Campinas há bastante tempo, a Pamela Ponce, diretora do Aprendi. Pamela, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente já estava marcando há mó tempão, queria muito conversar com você, adoro você e acho que a gente tem bastante coisa aí para falar. Obrigado, querida. É uma honra estar aqui com vocês. Bem-vinda, a honra é nossa. Não é? Eu falei assim, gente, mas esse podcast vai ser tipo um happy hour, a gente vai bater papo. Vai. Bom, a gente podia até trazer uma cerveja. Exatamente, dependendo do horário. Dependendo do horário, a gente não vai. Já fizemos episódios aqui com cerveja, né? Você deve ter Dia Mundial da Cerveja que a gente fez. Não é? Tem que ver quando que é o dia do vinho, agora que o Léo toma vinho, a gente pode fazer também no dia do vinho. Pouco. Tô bebendo pouco, mas pouco podemos vinho. fazer. Ô, Pamela, baita curiosidade, né? Antes da gente começar a falar de você. Eu tava mó tempão sem te ver, tava morrendo de saudade de você. A gente se encontrou No Web Summit. em Lisboa. Em Lisboa. O encontro mais inusitado do mundo. Ela e a Irina, tá? A gente se Sim. encontrou com elas lá no Web Summit e depois disso a gente já se encontrou mais 2 ou 3 vezes. Mó barato, né? Acho que voltamos a nos cruzar aí. É isso aí. Pamela, mas vamos lá. Abrindo, conta pra gente primeiro, pra galera te conhecer, como é que você chegou até aqui, né? Sua formação e o que aconteceu na sua vida até você mergulhar no empreendedorismo. Era uma vez. Nossa, peraí, meu pai e minha mãe se conheceram, hein? Eu vim de carro. Não, porque ele perguntou. Desde quando, né? Bom, gente, eu venho da área de finanças. Legal. Foi a área que eu comecei. E a minha parte acadêmica vem da área de marketing. Legal. Então, marketing estratégico. E eu fui unindo esses dois Você extremos, estudou né? Marketing, finanças. Eu estudei, eu fiz até um curso livre de administração, já fiz um curso também na Universidade de Toronto sobre economia comportamental, mesclando um pouco Legal. dos dois mundos e tal. E venho, então, toda a minha parte acadêmica sempre para esse lado. Tá. E a minha parte profissional, já trabalhei em instituição financeira, em escritório de contabilidade, Entendi, assim por diante. entendi. Então, assim, análise vertical, análise horizontal, entender balanço, DRE, Legal. traduzir os números ali pra mim, Tá tranquilo. tá tranquilo. Boa. E eu comecei a, ao mesmo tempo, questionar isso, porque eu ficava frustrada, eu falava Já assim... não te satisfazia mais. E ao mesmo tempo eu ficava frustrada e falava assim, tá, peraí, mas isso daqui, gente, é um tesouro. Como que nós, empresários, a maior parte não sabe, não Nossa, lê, verdade. não entende. E aí as tomadas de decisões, eu vou inovar no mercado, eu vou empreender, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não reduz risco, não calcula isso. E eu comecei a ficar incomodada com isso. Foi assim, com esse incômodo, que eu comecei a ir para a bolha da startup, para a bolha do ecossistema de inovação e assim por diante. Isso foi mais ou menos quando, Pam? Só pra... Isso foi antes de chegar literalmente na bolha da startup, que foi em 2018. Em 2015, eu enxerguei um mercado, uma lacuna no mercado do empreendedorismo feminino. Legal. Porque eu entendi o seguinte, metade do planeta somos nós. E essa metade não se... Um pouquinho mais da metade, você sabe, mais, né? né? Um pouquinho. Um pouquinho mais da metade. E nós não somos... Tem até uma... Eu não vou nem citar o percentual, mas acima de 70%. Eu não vou fazer certinho que eu não lembro. Que a gente não se sente representado pelas marcas. E eu falei, gente, mas isso é uma lacuna muito grande. Se a gente tá falando de empreender, a gente tá falando de inovação, tá falando de um mercado novo, as mulheres agora com poder de consumo, né? E as marcas não estão fazendo isso. Eu comecei a estudar sobre isso, comecei a entender sobre gêneros, entender sobre comportamento, entender sobre... Aí eu fui um pouco mais para a linha do neuromarketing. Fui trabalhando isso. E eu comecei, aí nasceu o Aprendi. O Aprendi nasceu em 2015, focado com... Qual era a minha ferramenta? Entregar
conteúdos, palestras, treinamentos, workshops para o empreendedorismo feminino. Só que quem pagava a conta eram as empresas, porque no final das contas elas precisavam entender qual era a jornada de experiência com esse público. Então, e era o meu propósito, ajudar ali as mulheres e entender que tinha muito mais do que era vendido. Então, eu trazia já coisas que, até mesmo pelo meu estilo de buscar informação, que acaba a barreira do idioma, acaba não né, invalidando ou limitando isso. Beleza. E olha aqui, lá para 2017, mais ou menos 2018, eu entendi que não foi nada programa não, mas foi sem querer. É assim, eu descobri um negócio que assim, na Segunda Guerra Mundial, a galerinha da ONU juntou e falou assim, vamos montar um cafezinho, vamos fazer tal, e vamos entender por que os judeus que foram presos, muitas das vezes dizimados sua família, às vezes retirado algum membro, mexeram com a estrutura, bastante. Mexeram bastante e tal. Só que, qual é o comportamento, as competências deles que fizeram com que eles saíssem dessa situação e prosperassem, né? Na mesma vibe ou superior. Vamos entender esse núcleo e o que tem de recorrente. E eles entenderam e descobriram quais são as 10 competências. E foi assim que eles foram fomentando treinamentos nível global para líderes globais. Ok. Caramba, essa eu nunca tinha ouvido esse paralelo. Cara, eu já tinha ouvido falar dessa teoria da reconstrução do povo judeu ter sido muito rápida, mas eu sinceramente não lembrava que era a ONU quem estava envolvida no estudo, né? No Brasil, do que aconteceu. O único representante que tem uma pílula desse conteúdo é o Sebrae com o Empretec. Ah, sim, nossa, o Empretec é fantástico. Que é um braço e aí é baseado nessas competências do empreendedor, é isso? Do empreendedor. Entendi. Aí que são as competências. Só que entrou a era da informação, entrou a velocidade da tecnologia, das coisas e tal. Não tá dando certo. Não tô entendendo. E começou a fazer um novo estudo. E eles começaram a entender que aí vocês dá um Google depois. O pessoal que tá assistindo, dá um Google depois. Boa, a gente até procurar o material, a gente deixa já no link da entrevista. Da hora. Coloca 10 habilidades do futuro. Que o futuro já chegou, né? Gente, já tá rolando, né? Se você entender o comportamento do empreendedorismo feminino. E a maior parte das vezes, quer dizer, a maior parte das vezes não. Nesse caso, a gente tá falando 100% de soft skill, né? A gente não tá falando de nenhuma hard skill. Nada, só soft skill. Porque não é o que interessa precisa qual hoje. a sua hard skill, não interessa. Não interessa. Se você desenvolver as soft skills, você vai prosperar, né? Isso é bem interessante. Isso é bem interessante e foi por mesmo. isso... E a ideia do Aprendi é grudar justamente nesse caminho, né, Nesse Pan? caminho. A gente criar trilhas de conhecimento para formação de soft skills, Sim. mas bancado pelas empresas grandes que querem entender esse tipo de comportamento, né? Isso. E foi por isso que eu comecei a ser chamada para o ambiente de startups. Porque o que eu aplicava dentro do empreendedorismo feminino, o ambiente de startup também tem a recorrência das habilidades. Então, o que eu usava lá, no ambiente das startups, a maior parte das vezes, né, o que acontece é isso. Alguém tem uma boa ideia, né, mas não tem as competências necessárias para desenvolver essa boa ideia, né? Não tem a maior parte das vezes, soft skills. No caso de startups, algumas vezes tem algumas hard skills envolvidas. O problema é que hard skill é muito fácil você fechar o gap, né? Ou você se associa a alguém, né? Do tipo, se eu quebrar a perna, eu não vou estudar medicina, ortopedia para me operar, né? Eu vou já achar alguém que tem essa hard skill para
para poder só fazer. que a Eu vou me associar a alguém, né, para fazer isso. Só que a velocidade da startup precisa disso. Então, precisa obrigatoriamente. Se não tem, não faz parte. Preciso me associar a alguém. Agora, soft skill, realmente, a maior parte dos empreendedores, pelo menos do que eu tive contato, raríssimos possuíam todas as competências. Só para eu entender, lá no iAprendi, ou iAprendi. iAprendi, né? Não, eu perguntei se é A ou O, né? Mas acho que é A. Boa. A empresa. A empresa, é isso, beleza. A plataforma. Quem é o cliente? É a startup? Só para entender um pouquinho o modelo de negócio. Ou você falou que são as grandes empresas, é o mundo corporativo, é juntar um pouco dos dois? Startup. Tá. A startup, que é a minha... A tua jornada é desenhada para startup, né? Para startup. Legal. E aí, como que você pode... Explica um pouquinho, por exemplo, quem tá ouvindo que tem uma startup ou tem uma ideia. Acho que nem tem nenhuma startup ainda. Como que ele pode se beneficiar, ou ele ou ela, né? Olha, hoje, o que a gente tá... tem alguns produtos e eu vou trazer, falando em early stage. Isso. Tá? Eu atendo os programas de aceleração para early stage. Legal. Então, eu atendo um ABS, atendo um IGM Acelera, um Parque Tecnológico São José e assim por diante. Legal. Então, quando é early stage, eles vão entregar o programa de aceleração. Eu não faço o programa de aceleração. Eu ajudo a Mas você atua fomentar. como mentora, por exemplo? Especificamente, a gente prepara a startup para buscar investimento no mercado. Entendi. Não dá para você fazer de tudo um pouco, porque você não se especializa em nada. Entendi. Concordo Então você atua numa plenamente. fase... Aí aprendi a atuar numa fase um pouco mais pra frente. Na hora que ela já tem um MVP Já e tem tá MVP, buscando investimento. Isso. Até pelo seu background financeiro, acho que faz total sentido, né? Isso Já aí. é um momento... Beleza, você já tem uma ideia validada? E quais são os critérios, então? Por exemplo, pra eu saber se eu já tô nesse momento. Bom, o básico é o vendas, né? Já vendeu? Porque Falo assim... isso para todo mundo. Não, Cara, vai vender. Vai vender. Não, porque é muito louco. No ambiente de startup, você tem, às vezes, gente que saiu do ambiente corporativo e faz o mesmo comportamento. Então, faz assim, pega 1 milhão, 2 milhões, torra em tecnologia. Eu falo, mas peraí. Lembra do Dani, né? Que veio aqui, foi Não é usabilidade. Você não tem que testar a usabilidade da tecnologia. Tecnologia é meio, não é fim. Você tem que, na verdade, verificar a proposta de valor, se a dor conversa. Então, assim, objetivo básico. Gente, vou vender para 10 pessoas. Bati a meta. Uhul! Vou vender agora para 30. Vou vender para 50. Cansei de vender na mão, igual eu lembro que o Omar, né? No último episódio a gente falou com o Omar Branquinho, ele falou assim, cara, esquece tecnologia, vai fazer com guspe, cola, chiclete, vai fazer na mão, vai provar que a sua ideia realmente tem valor, que as pessoas estão pagando. A hora que você cansar de vender, chama tua mulher pra trabalhar junto, a hora que ela cansar de vender, chama... Beleza, agora eu preciso de tecnologia pra escalar. Né? E aí talvez eu precise de um investimento para poder escalar, mas eu já provei que a minha ideia é uma boa ideia. É isso aí. Eu quero colocar um produto no mercado. Só que eu não sei ao certo como que o mercado vai entender Pela isso aí. iAprendi, você tá falando Pela agora? iAprendi. Legal, você tava pensando então, num produto, que na eu spin-off aí, alguma coisa assim. Eu tô ali na mão. Isso. One to one ali. Olha... Não vou pegar o budget daqui, não vou fazer isso daqui. Não, é isso aqui que tem que se pagar. O que então, de uma forma criativa, com menor custo, eu consigo testar se essa hipótese tem de verdade valor no mercado? Quando eu dava mentoria, e normalmente eu dava mentoria relacionada à área comercial, né, para as startups que estavam sendo aceleradas lá pelo founder, né, que foi inclusive onde a gente se encontrou, onde nós nos conhecemos pela primeira vez, né? Então... E gente, só uma dentro, eles são bons, viu? Tamo junto. Recíproco. E aí eu falava pra galera o seguinte, cara, vai vender. Seu problema não é tecnologia, porque normalmente abria assim, Léo, não tô conseguindo vender porque o produto não é estável. Eu falei, cara, esquece isso. Você não tá conseguindo vender por algum outro motivo, e quem vai te dizer por que você não tá conseguindo vender são os clientes que estão te falando não. Era essa experiência que eu falava pros caras. Entenda que quem te fala não tá te dando um baita de um feedback.
Porque esse cara tá dizendo, eu não vou comprar de você por isso, eu não vou comprar de você por aquele motivo. Dificilmente uma pessoa te fala não e fala, não, é não por não, porque, sei lá, você tá de azul. Não gostei. Não existe isso. O cara não vai comprar de você porque ele não viu o valor, né? Do tipo, cara, eu não consegui perceber valor nisso. A maior parte, inclusive, das pessoas que não compram algo é porque ela não conseguiu perceber valor ali. Então você tá pedindo 50, ela percebeu 10, não vale. Se eu percebi 10 e o cara tá pedindo 50, Sim. não vale. Ou você muda a percepção dele, né? Ou seu produto tá fora de preço. Então, e aí faz o seguinte, ó, vai no mercado, fala com 50 empresas. Você não precisa vender, mas você vai falar com 50 empresas. Traz o resultado e a gente vai compilar junto. Então era essa a mentoria, porque quem fazia isso, falava assim, Léo, nem precisa, eu já compilei. Óbvio. Eu falava que ia compilar junto, era mais um incentivo pro cara voltar. Mas ele mesmo começava a desenhar e falar, cara, não, ó, eu acho que eu vou ter que pivotar o produto, eu acho que eu tô fora de preço, eu acho que eu pesquei uma hipótese. E aconteceu algumas vezes, inclusive no Founder, do cara falar, pô, Léo, falei com 50 empresas e vendi pra 30. Aí eu falei, mas por que você não tinha feito isso antes? Por que não tinha vendido antes? Ela falou, mas eu não tinha falado Não com tinha ninguém. nem ido bater na porta. Tá esperando Mas- construir. Mas eles vão vir o que a do Pamela lado. falou, é a mentalidade corporativa. Corporativa. Antes, o que eu fazia? Eu batia na porta do meu chefe Isso, meu e falava, chefe eu preciso comprou. de 1 milhão. Entendi. Meu chefe ia lá no budget, o teu projeto tá no budget? Tá, toma aqui, 1 milhão. Legal esse paralelo da mentalidade de Não, quem... isso é que eu muito- vim do corporativo também, né? Trabalhei muito tempo na minha vida em grandes empresas. E aí, realmente, foi essa jornada. Depois que eu vim começar a empreender, atuar com startup, mas comecei trabalhando com inovação e foi exatamente isso, né? Aprender que é outro jogo. Não dá pra continuar com aquele mindset, né? De, cara, Sim. é um projeto, é uma pessoa, vai ali... Falei, e aí, como é que a gente faz ao contrário? Né? Hoje o que a gente faz, na verdade, é pegar esse mentalidade do mundo do ecossistema de startups e levar para as grandes empresas, né? Não sei se é algo também que você faz ou já tem experiência com isso. Já participei de alguns processos, só que casa muito com o que a gente está falando aqui. Fazer de tudo, dá para você fazer e o corporativo tá enlouquecido, precisa Nova disso, ele tá innovation, desesperado e tal. Só que tem muita gente boa fazendo isso. E se eu começo a abrir mesmo. isso, eu abro mão do que de verdade eu resolvo de problema no mercado. Legal. E o que acontece? A hora que você falou, me deu um gancho aqui. Quando você fala, vai lá conversar com o cara, às vezes vendeu para 30, fala com 50, vendeu para 30, por que você não fez isso antes e tal? No final das contas, a gente também veio com uma outra viés do corporativo. Eu venho entregando uma solução para o mercado, goela abaixo. Só que, se você tá no papel, no chapéu de empreendedor, que é eu falo assim, gente, empresário e empresário é uma função da qual você executa quando você adquire um CNPJ, ponto. Mentalidade é uma mentalidade, empreendedor é uma mentalidade. Por Legal. isso Boa. que na década de 90, quando a gente precisou trocar no corporativo, não tinha mais vaga, porque tava subindo muita gente e tava ficando muita pirâmide, né? De cargos. Então, precisou trocar a escala de crescimento profissional vertical por horizontal. E aí que surgiu a palavra intraempreendedorismo. Interessante. Então, quando você faz essa analogia e você entende a importância da mentalidade, você fala assim, tá, então qual é a dor que eu resolvo no mercado? No final das contas, o que o Iaprendi faz? O Iaprendi, ele entrega dinheiro para o empreendedor. Agora, qual é o melhor dinheiro? Não necessariamente o dinheiro do investidor é o melhor. O dinheiro do cliente sempre é o mais muito melhor, barato. Sem dúvida. Porra! Sem dúvida. Entendeu? Aham. Então, sim, envolve o aprendi, um salto Da hora. dessa evolução, você entendeu? Dá um exemplo prático
de algo que aconteceu com a gente recentemente. Em 2022, a gente queria acelerar um crescimento nosso de uma determinada área, né? E a gente falou, cara, vamos crescer, vamos fazer esse crescimento alavancado. Então a gente ia no mercado buscar dinheiro e uma das opções que surgiu foi um sócio falou, ó, eu boto dinheiro em troca de uma participação da Performa. Foi a primeira hipótese que a gente descartou. Foi a primeira. Tipo assim, é o mais caro. Foi o que parecia mais barato. Foi a que a gente nem levou, na real, foi a que a gente nem levou para discussão. A gente matou, a gente tem um conselho fiscal lá que participa uma empresa externa, que é a nossa consultora. Posso falar, eles são bons pra caramba, o pessoal da Rende, gestão compartilhada. A gente nem levou essa hipótese para eles, a gente já matou numa reunião de sócio, eu, André e o Samir, falando, não, cara, isso aí tá fora, esse dinheiro é muito caro. Esse dinheiro é muito caro, porque a partir dali, do tipo assim, mas você não tem dívida. Não, senhor, você tem uma dívida eterna. Porque ele agora tem um pedaço da empresa. É uma dívida que talvez você nem consiga pagar. Então né? você consegue ajudar, porque acho que esse é um drama, a gente já viu inclusive startup, empresa morrer por causa disso, né? Fez um cap table errado. Né? O cara foi, às vezes, com muita sede ao pote muito cedo, já saiu dando parte da empresa, depois não consegue captar um investimento maior. Isso é algo que, vamos dizer assim, tem fórmula de sucesso aí. E vou compartilhar com o pessoal aqui que isso aqui é importante. Vamos lá. Quando você vai disponibilizar a equity no mercado, gente, a primeira rodada, no máximo 8%. Tem gente que dá 20%, 30% na primeira rodada. Boa. Na segunda, na terceira, na quarta, você já perdeu o controle da empresa. controle do teu negócio. Já era. Entendeu? Sim. Aliás, uma leitura, desculpa te interromper, Pamela. Uma leitura que eu faço super rápido quando bate alguma proposta de investimento lá, né? A primeira coisa que eu peço é o cap table da empresa. Só de olhar o cap table eu já sei o quanto aquele cara entende de finanças ou não. Só olhando o cap table. Não preciso olhar mais nada para fazer a avaliação, né? E já deixamos de entrar em negócio e a gente olhou e falou, cara, não dá. Isso aqui não tem... Às vezes você faz ali, né? Eles tiram um pouco, no começo tiram um pouco para entregar para os colaboradores, para atrair com um pouco de salário e tal. Você olha ali e você fala, gente, mas tem um limite, você não pode passar desse limite. Você já passou, já estourou, então já... Isso é uma boa prática, vamos dizer assim, não é uma regra ou qual... É que, na verdade, os números, eles não mentem, né? Então, assim, já tem uma recorrência. No Brasil, vamos falar que nós estamos falando de startup aí há 10 anos, mas no mundo já tem 20, 30, entendeu? Então, já tem histórico dessas boas práticas do que... Isso, você entendeu? Legal. Então, é isso que a gente ajuda. Eu falo que nós somos um CVO terceirizado, chefe vision officer, algo do tipo, sabe? Que vai trazendo essa identidade, vai trazendo esse olhar para os números. O que seus números estão falando? Porque muitas das vezes a empresa está tocando e ela recebe os dados da contabilidade, mas ela não lê. Não interpreta. Não consegue entender o que o cliente está dizendo através daqueles números, né? E às vezes não sabe interpretar, o que não é um problema. Não. Deixando muito claro, eu mesmo, quando montei a Performa, não tinha a menor noção de como... pessoas, e tá tudo bem. De como interpretar um número. E eu precisei de dinheiro, eu precisei captar dinheiro para abrir a empresa. Eu tomei dívida. Né, quando eu abri a empresa. E uma das primeiras coisas que eu fui atrás foi exatamente isso, do tipo assim, cara, como é que eu mantenho isso aqui saudável? Quando a empresa era muito pequena, não tô falando de startup, né? Quando a gente montou a Performa em 2009, esse movimento já existia no mundo, mas no Brasil ninguém falava de startup, né? Qual que era a minha ideia como leigo? Do pouco que eu tinha lido. O que quebra uma empresa? Fluxo de caixa. Qual que era a minha obsessão? Manter o fluxo de caixa positivo. Então eu falava assim, enquanto eu estiver gerando mais caixa do que eu estou consumindo mês a mês, eu dificilmente vou ter um problema. Beleza, a empresa foi crescendo. Chegou um determinado momento que somente essa análise... Não rolava. Ela não fazia mais sentido. A gente teve que olhar competência e tudo. Mas é um negócio completamente diferente de uma startup.
A gente não tem uma startup, a gente tem uma empresa da economia, uma empresa de serviço, uma empresa tradicional. A gente é uma empresa extremamente tradicional. A gente presta, por mais que nós estejamos envolvidos com serviços de inovação e projetos de alta tecnologia, a gente está envolvido, a gente é uma empresa tradicional. Quando bateu no meu teto de o que eu fui? No mercado, achar alguém que tinha essa hard skill. Quem é que pode me ajudar a olhar a composição financeira da Perform e dizer se a gente está bem ou não? Pergunta que você fez assim, a startup precisa investir. Primeira coisa, quanto eu tenho disponível para investimento? Tipo, mas você fala, Léo, você tem disponível para investimento que tá no caixa. Não, mano. Pelo amor de Deus, né? É a receita do fracasso, é essa. Sim. Né? Então, realmente, quando a gente fala de hard skill, pelo menos o que eu tive contato até hoje, tomando a minha própria história como empreendedor. E tudo que eu vi no Founder, tudo que eu vi nas outras comunidades de empreendedorismo, mesmo antes de estar no Founder, a gente investiu em um monte de startup, a gente já ganhou dinheiro com startup, já perdeu dinheiro com startup. Cara, principal gap da maioria das empresas, financeiro, de hard skill. De hard skill, que é saber fazer uma análise, conduzir a formação do cap table, direcionar, cara, vamos pegar dinheiro no banco, vamos pegar dinheiro de investidor. Será que é por causa, hipótese aqui, até da natureza, você que é de financeiro, assim, de origem, ver se corrobora com isso ou não, né? Pensando alto agora, porque eu concordo com esse fato, cara, realmente eu vejo isso como um gap das startups que eu já mentorei também, a maioria delas. Será que é por causa da origem de formação da galera? A galera que vem de finanças talvez não tenha um mindset tão de empreendedor, já quer trabalhar mais, mais introspectivo, sei lá, ou quer trabalhar mais com números. Agora, a gente vê muita gente de marketing, né? Hoje, obviamente, tecnologia, galera que vem da área de TI, com, né, digital, startup, enfim, a galera já atrela, né, a tecnologia. Então, sai um monte de gente da faculdade já querendo, sabe, abrir startup, principalmente aqui em Campinas, né, Unicamp, que tem um monte de empresa que saiu de lá, já é comum, né? Eu vejo marketing também um monte, né, galera que estuda. Pô, não vejo tanto realmente. Será que é por causa disso? De realmente ser uma área onde o background de formação acaba levando mais para um lado? Pergunta, eu realmente não tenho essa como visão. você de finanças, vê o que você acha. Faz sentido ou não? É uma resposta complexa porque tem várias variáveis. Primeira delas, o que nós fazemos no nosso profissional automaticamente é uma autorrealização. Então já tem essa questão do nosso viés, das nossas habilidades, dos nossos temperamentos, comportamento e assim por diante. Então, a pessoa de finanças, não é porque ela está dentro do ambiente de finanças que ela vai ter um comportamento mais centrado. Ela já é assim, aí por isso que ela... Exato, né? Exatamente. O segundo ponto... tem a questão da cultura, como é fomentado a nossa cultura brasileira, tá? Então, se você vai para outras culturas, faz parte do dia a dia o erro. Você não tem que ficar justificando o erro. Você não tem que falar, olha, deu certo, olha, pode não dar errado, pode dar errado. Olha, eu quebrei uma empresa e agora eu não posso ir, sei lá, trocentos anos no churrasco da família para não ter que ficar... Porque eu escuto isso dos empreendedores, essa vergonha, esse... Eu já ouvi isso também. Caramba, sério? Né? É complicado. E no final das contas, faz parte da nossa história os erros. Sim, eu total. tenho erros, eu tenho fracassos empresariais. Só que o que acontece? Eu digo... Vou ajustar. Não são fracassos porque eu fiz do limão uma limonada. É um problema. Só de verdade vira fracasso quando eu realizo aquele prejuízo e tiro a mão e falo, não, eu não vou resolver, deixa aí. Então também tem essa questão do... E mesmo quando a gente realiza o prejuízo, ainda tem aquela questão do lições aprendidas, né? Então, do tipo assim, super. Aprendi, né, nessa cumbuca eu não boto mais a mão. Mas Tudo isso... bem, teve um fracasso ali envolvido, mas isso realmente nunca pesou pra mim. Mas isso não é prejuízo. Porque você pagou para esse aprendizado. Você tem que olhar dessa forma. É o que a gente falou, algumas startups são melhor que qualquer MBA, né? Sim. Que se fosse investir dinheiro. E o terceiro... Desculpa, Pamela, pode falar. Não, eu ia super corroborar o que você falou de perfil.
Entendeu? É realmente a galera... Acho que a galera de finanças é tão racional que ele fala, não vou entrar nessa área de empreender, não. Essa Os caras roubada são aí. malucos. Deixa isso pra esses loucos aí O que não cara sabem o que faz estão conta, fazendo. estatística. Acho que aí tá o negócio. O cara que faz conta não vai. tá explicado. Vai. Não, porque depois que dá certo é legal. Exato. Né? Mas o papo que a gente teve com o Omar. É muito vento É na muito cara. vento na cara. Tem uma parte, eu adorei a expressão. O Omar definiu, assim, porque é exatamente isso. É muito vento na cara. Empreender não é fácil. E vendem uma ilusão de que, ai, gente, ganha esse dinheiro? Lógico, Sim. ganha-se muito. Agora, tudo que tem muito risco... Sim, o risco é alto também. É. Eu acho que você matou. É porque o cara que faz conta quer... Deixa eu ficar Não, mas quietinho quem matou aqui. foi ela, de perfil. E realmente, né? Não é que o cara... E outro ponto legal que a Pamela trouxe, que pra mim faz todo sentido. Não é que o cara ficou analítico porque ele estudou finanças. Ele foi estudar finanças porque ele já era um cara analítico. Isso. Né? Não é? Isso, Sabe, sem dúvida. eu tava ouvindo também num podcast um cara falando uma vez, né? Que foi mais um mito que caiu por terra, que ela acharam que criança não pode fazer musculação porque senão não cresce. Era um negócio assim, atrapalhava o crescimento. E eles usavam como exemplo tanto as meninas e meninos que foram ser ginastas. Da ginástica. Né? Cara, mas ali é o contrário. O cara foi ser ginasta porque ele já era pequeno e tinha muita força. Então, não é que a ginástica, o exercício da ginástica... Cara, e foi uma teoria que caiu por terra. E eu acho que a questão de finanças é exatamente essa, né? O cara já é analítico, né? E aí, do tipo assim, o cara que é analítico, ele fala, puta, eu não sei se eu tô afim de entrar nesse... E cada um tem seu comportamento. Altíssima chance de você crescer exponencial, né? De forma exponencial, que não existem carreiras exponenciais, né? Assim, a carreira normalmente numa empresa ela é linear, né? Ela demora no mundo corporativo realmente para você galgar posições e tudo bem, é o que, né, a maioria das pessoas tá. Agora você tem um investimento de risco, que é esse, você investir X tempo da sua vida, independente de dinheiro é tempo, né? E, cara, eu vou abdicar de... Meus colegas podem estar ali saindo da faculdade, entrando numa empresa e vão construir uma carreira profissional, eu vou empreender. Beleza, eu posso exponencialmente, daqui a algum tempo, estar muito melhor, ou eu posso estar... Qual é a chance? Se o cara for fazer conta e pensar em chance estatística, esquece. Ele não faz. Não, é por motivação. Agora tem que ter uma visão, exato. E aí que eu entro na questão de, ter um propósito. E que aí entra a terceira variável, que quando você está dentro de um ambiente corporativo, você é um especialista. Só que quando você vem para esse lado, para você empreender, você é um especialista generalista. Legal. A todo momento você tem que ter chapéus. Então, se você... E eu falo assim, o negócio, ele tem uma tríade. E que a gente, muitas das vezes, não para entender. No final das contas, o marketing vai envelopar aquele produto, aquele serviço, vai dizer para você qual a melhor comunicação que você precisa colocar ali no mercado. Vendas vai pegar tudo aquilo que foi feito e vai conectar com o mercado. E finanças, literalmente, é o mapa do que você está fazendo, se está dando certo ou errado. Eu confesso que eu adorei esse ponto que você trouxe, eu confesso que eu vou estudar um pouco mais sobre isso, porque para mim ficou muito, do tipo assim, eu tô fazendo algumas sinapses aqui, né, voltando para algumas empresas que depois eu conheço que foram fundadas, a empresa fundada por economistas, né. Só que aí foi o seguinte, normalmente foi num estágio de carreira onde o cara ganhou muito dinheiro no mercado financeiro e em determinado momento saiu e montou a empresa dele. Um outro fator que eu estou conectando aqui é estudar economia te dá a possibilidade de você já sair da faculdade muito bem empregado. Durante a faculdade você já consegue um emprego com um salário diferenciado. Você acaba não tendo necessidade de empreender, a não ser que seja por propósito. Por propósito. É isso aí. Né? Não, tem Porque, várias, né? sim, Não existe mais. mas é um curso. É escasso. Por que tem pouco escasso, médico empreendendo quando sai da faculdade? Porque o cara já sai da faculdade ganhando dinheiro. Ele não tá preocupado. Tem um consultório e tal, mas não você diz empreendendo de... Correndo risco. Correr risco. Exato. Ele vai montar o consultório. Sim. Normalmente ele vai dar plantão,
né? E eu falo disso com propriedade, Sim, porque sim. minha irmã é médica, você tem irmão médico e etc. Tem muito médico próximo, né? E tem uma carreira linear. Isso. Faculdade, residência, enquanto faz residência dá plantão, aí da plantão vai se tornando conhecido, abre um consultório, pega demanda de alguém que não quer esperar a próxima consulta no posto e é atendido no consultório, o consultório vai crescendo, para de dar plantão, o consultório continua crescendo e ponto final. Beleza, o cara tem uma carreira linear. Alguns Só que desses vão empreender. Nessa equação ele não parou pra pensar. E aí? E se eu ficar doente? Tudo Sim, depende só dele, tem né? O todo, profissional autônomo tem isso. toda uma questão envolvida, né? É por isso que eu falei, eu vou estudar isso um pouco mais, porque para mim a economia, tanto que é um dos cursos que eu falo pra galera hoje, né? Tem algumas faculdades, além de tecnologia, que todo mundo sabe que é legal, mas tipo, direito e economia para mim é algo que a gente não deveria ser na faculdade. Direito e economia devia ser no ensino médio. Nossa. Não, é sério, cara. 12 anos de ensino médio. Não, porque você não precisa... Você não precisa entender tudo. Exato. Agora, não ter nenhum contato com direito e economia no ensino médio, pra mim, é um desserviço que a gente presta à nossa juventude. É um desserviço, de verdade mesmo, né? Mas legal, eu gostei eu vou investigar um pouco mais, porque eu gostei muito desses pontos que a Pamela trouxe. Achei bem relevante. E aí, conectando com a questão do empreendedorismo, né, Pam, onde você acha que você faz a diferença para essas startups que você mentora? É justamente nessa questão financeira ou você acaba ajudando eles em outros pontos também? Quando se fala em ter uma visão estratégica a partir dos números, o povo trava. E aí é o meu grande diferencial. Além de entender isso, eu consigo traduzir isso de uma forma fácil. Por exemplo, a gente se conheceu, né, no Founder, mas eu também, de uma forma voluntária, trabalho junto com o Ministério da Tecnologia e Inovação, com o pessoal do FINEP. E é muito legal. Então, assim, gente, fazendo lá dentro, é muito legal, porque tem umas startups, e esse especificamente é para um programa de mulheres. Elas são cientistas, negócios globais, uns negócios assim, umas patentes, umas coisas envolvendo outros países, tal, que eu falo assim, gente, é um orgulho ser brasileira, sabe? Que legal. Coisas assim acontecendo e que não são divulgadas. Não dão visibilidade, né? Não dão. Só que o que acontece? São cientistas. Ou seja, o hard skill ali super... Não mas sabe talvez as fazer. outras habilidades Não que sabe precisa. fazer um go-to-market. Então, no final das contas, tá vendendo, porque o negócio é muito bom, não tem como não vender, assim, entendeu? Então, você fala Você assim... não tá vendendo, você tá tirando pedido. Você tá tirando pedido. E aí, no final das contas, precisa fazer essa estrutura e entender... Eu falo assim, se fosse pra colocar numa frase, o meu diferencial... Eu ajudo o empresário a reduzir riscos, fazer riscos calculados de tomar de decisão. Legal. Super interessante. Queria falar um pouquinho até do nosso encontro aí do Web Summit, né? Que a gente tá boa. falando um pouco aí de futuro, né? O que você viu lá, ou o que você tá vendo de tendências agora, né? Então, olhando para esse ecossistema aí de inovação, conta um pouquinho o que você tá vendo aí agora, até trazendo um pouco, né, pra galera, o que teve oportunidade de ouvir, o que tá pegando aí do ponto de vista de tendências nesse mundo aí de empreendedorismo, startups, eu já vou tecnologia. colocar o dedo na ferida, né? Bora lá. IA. Tudo até agora que tava já pronto para ser lançado no mercado e tal, não sei o quê. Falou, opa, peraí, vamos refazer, vamos olhar, vamos mudar legislação, alterou algumas coisas, viram que alguma jornada de experiência para alguns usuários não estão bem claro e assim por diante. Então, eu colocaria assim, a IA dentro do Web Summit foi muito tocado nessa tecla, mas o tipo, tá, e aí? Como que isso vai ajudar o usuário? Que tipo de usuário nós estamos falando? O usuário que precisa de ajuda em questões de saúde, o usuário que precisa para fazer performance dentro
do ambiente de trabalho, o usuário o que quer para sua vida pessoal. Então, questionando a jornada de experiência, porque no final das contas a gente começou a bater nessa questão da ética. Outro ponto, a questão da alimentação, né? Nós estamos crescendo, a humanidade, foi questionado isso, eu olhei muita startup relacionado a cuidar de recursos naturais. Sim. Muita startup Sim. lá. Eu vi, você não viu? Aquela do lixo, acho que tá Sim. reciclagem, achei bem legal. Sim, então energias renováveis, Energia mobilidade, assim, ou seja, tudo relacionado a cuidar. ESG. ESG. Só que no final das contas, a gente não percebe que o Brasil tem um grande posicionamento importante. A gente está batendo a meta do pessoal na questão de alimentação. É mesmo? A gente gera superávit, né? A gente não só banca a gente, como ainda... Mas quando você diz questão da alimentação, é o quê? Produção de alimentos, é isso? Tá. Mandando pra fora. Sim, sem dúvida. O Brasil é o que a gente fala, né? O celeiro do mundo. Sim, né? só que o que acontece? Aí a gente tem que questionar. Isso de uma forma pro mercado é bom, só que também tem que questionar, porque aí o mercado começa a vir aqui, começa a pegar patente, etc., mas não de forma adequada, que a gente ganhe lucros. Então, por isso que eu colocar dedo na ferida, entendeu? Entendi. Outro ponto, é interessante a gente voltar a ser o latifúndio do mundo? Se nós somos um dos celeiros de tecnologia e inovação? Será que a gente está prestando atenção nesse movimento? Tá, a gente está batendo a meta, beleza, mas e aí? E nós que estamos aqui, eu falo que, né, um podcast com esse know-how de vocês, trazendo gente boa para compartilhar, também tem esse cuidado de selecionar as pautas aqui para fazer o pessoal ter massa crítica. Boa. E aí? Inovação é diversidade de pensamento. Diversidade de pensamento, então você tem que estar sempre colocando tua cabeça para... Em relação ao ponto que você colocou da parte ética da IA, esse assunto eu tenho uma opinião formada. Boa, né? Compartilha. Porque ela é muito baseada no que aconteceu com a internet. Né? Eu cansei de falar, para mim a gente tá a gente tá vivendo o surgimento de outra tecnologia que vai mudar a forma como as pessoas interagem. Total. Eu acho que é isso. Como a internet mudou a forma como a gente interage, eu acho que IA tem exatamente esse poder. Mudar a forma como a gente interage com o mundo. E até hoje, contando que a internet, vamos ser otimista aqui. Perdão, vamos ser pessimista aqui. Vou contar que a internet começou a se popularizar mesmo em 98. Né? Entre 94 e 98 ainda eram ações muito 97, até 97 eram ações muito pontuais e baseadas mais ou menos na troca de mensagem. A internet serviu para substituir o fax. Né? A gente não mandava mais fax, a gente mandava um e-mail, beleza. Claro que já tinham aplicações, já estava todo mundo pesquisando e etc. E até hoje, contando que começou a popularizar em 97, a gente está em 2023, até hoje ainda surgem dilemas éticos envolvendo a internet. Por quê? A nossa velocidade para entender um fenômeno, estudar ele, propor uma lei, aprovar essa lei e instrumentalizar ela é um tempo muito maior do que essa tecnologia leva para se desenvolver. Então eu acho, Pan, que com o IA vai acontecer a mesma coisa. Algumas guerras vão se travar muito rapidamente. Lá no Web Summit a gente falou sobre uma delas, que é a questão da guerra da propriedade intelectual. Vamos trazer para um contexto... Batalha do copyright. Vamos trazer para um contexto nosso. A gente criou uma cerveja utilizando inteligência artificial. Essa cerveja é minha ou... Tudo bem que a gente usou mais de uma ferramenta, mas... Ou das empresas que detêm a tecnologia que eu usei para criar a cerveja. Sim. É uma discussão que cabe e que se eu perder, total. Eu nem sei se eu vou ficar bravo. Porque ainda é Ou das empresas que detêm tecnologia, ou das fontes de dado que essa empresa porque vai desmembrando isso. Beleza, vamos desmembrar. Tem um algoritmo, mas ela leu excelente provocação. uma tese, sei lá, que tá publicada. Imagina que algum cara tem
um doutorado ali de cerveja e ela pode estar aberto na internet, ela leu aquela tese e gerou, e a gente nem sabe, e não tem nem como saber qual foi o dado que foi consumido, porque assim como nós seres humanos, o que acontece? A gente aprende, né? O machine learning é isso, você vai aprendendo, né? O ser humano vai aprendendo e tem um repertório próprio, você me pergunta, eu respondo, mas, cara, eu aprendi, li um monte de livro, ouvi um monte de podcast. A IA é igual, ela tem um banco de dados que ela leu um monte de... E nós estamos alimentando. De tese que a gente tá alimentando, então, e aí? Eu acho que essas zonas cinzentas... Pra caramba, essas zonas cinzentas, elas vão continuar existindo, né? Não tem jeito, né? Eu lembro que uma época eu li confesso que é um assunto ao qual eu não entendo muito, que é blockchain, né? Mas eu estava lendo alguma coisa envolvendo a GDPR e blockchain, que era aquela história de eu ter controle sobre meus dados. Então eu pedia, tipo assim, alguém detém meus dados numa blockchain. Então, por exemplo, se eu não me engano, o exemplo era um exemplo médico, né, de um prontuário eletrônico, e eu chego para a empresa e falo assim, cara, eu não quero mais que você tenha meus dados. Tipo, isso é um direito meu instituído pela GDPR. Então, como é que fica dado armazenado em blockchain? Não tem como excluir. Ele precisa ser... Ele é uma sequência. Ele é exato. Então, eu acredito que se alguém até tiver algum material sobre isso, quiser botar o link aí nos comentários, por favor. É um assunto, paradoxos, que né? me Eu interessa. acho que a gente gera problema muito mais rápido que resolve. Isso. Resumindo o que você está falando. Essas zonas cinzentas, elas vão continuar existindo, mas eu, particularmente, espero que isso não freie o avanço da tecnologia, porque eu até agora só vi benefício. A questão da hiperprodutividade, a gente tem visto isso na prática. Semana passada, a gente está falando de um exemplo real. O Samir estava com um problema para resolver a pedido de um cliente, que a gente já estava disposto a trabalhar a noite toda para resolver, e a gente resolveu utilizando inteligência artificial generativa, né? Claro, no nosso cenário é um pouco mais difícil, porque quando envolve dados de cliente, a gente não pode usar nuvem pública, então a gente tem que usar todo um arcabouço interno, o que está sendo ótimo, porque a gente está desenvolvendo nossas próprias tecnologias, nossas próprias ferramentas, perdão. A gente resolveu o problema em meia hora. Tendo o repositório e sabendo fazer as perguntas, você cria novos documentos com base no seu banco de dados muito mais rápido. E aquilo, Pan, mostrou pra gente assim, cara, esse caminho não tem... Cada dia eu tô mais convicto que esse caminho não tem volta. Ó, diferente, vou de novo voltar no assunto blockchain. Quando a gente olha o Web Summit de 2022, o assunto foi só esse. Blockchain, todas as... Esse ano, não teve quase nada em Lisboa falando sobre isso. Algumas iniciativas... NFT, um ou outro. Cara, só se falava disso. Vamos tokenizar o mundo. Mas se você for olhar até as palestras... Tudo IA. Gente, eu aposto com vocês. E há investimento grande. Estou fazendo uma previsão aqui, hein? 2024. Uma profecia. O Web Summit 2024, nós vamos nos encontrar lá de novo e a pauta vai estar dominada por inteligência artificial. Tem dúvida. Cara, eu queria voltar num ponto que você falou, só para entender, voltando para as startups. Você falou assim, se você tá aí para lançar um produto, pensa, né? Você falou um pouquinho, revisa. Você quis dizer de produtos que não estão usando IA para olhar se poderia usar, ou de produtos startups que já estão lançando produtos com IA? Só para ver a sua visão, assim. Você falou um pouquinho que o tema agora é assim, cara, para e veja. Tudo bem, a experiência do usuário, né? A hora que você colocou, cara, perfeito, 100% de acordo. Não adianta nada se apaixonar pela tecnologia, nem fazer porque é legal, porque é hype. Vou botar IA, vamos olhar para a jornada do cliente. Só mais um dia legal. Mas eu vejo também uma oportunidade, cara, o caminhão que a gente tem de soluções hoje lançadas que ainda não estão se beneficiando disso. Só para entender assim, o que você acha, qual que é o caminho para qual delas que você estava querendo dizer do O meu olhar vai, primeiramente, vai para onde
tipo, eu tô perdendo dinheiro, entendeu? Boa, entendi. Então, é muito mais do tipo, eu como dona de um CNPJ, né? Às vezes eu tô investindo em tecnologia, mas eu não tô investindo em inovação para mudar a cultura, para mudar o meu mindset, ok? Para usar a tecnologia de forma eficiente. Porque se você for ver no ambiente tradicional, muita gente não tá usando a IA. Então, tem oportunidade. Muita oportunidade. Tem oportunidade aí. Muito. Uma Eu leitura vejo muito parecida legal. com a nossa também, né? De que a maioria das empresas ainda não está olhando com a devida importância para o assunto. O que é entendível porque o assunto é muito novo. Mas espero que em 2024 a galera reverta essa O análise. paralelo que você fez é isso, né? A gente tá entre 94 e 97 ali, né? Que é o momento... Eu acho que vai ser muito mais rápido, porque as coisas, como o mundo VUCA já diz, o que lá atrás demorava 3 anos, agora dura muito menos, né? Não sei se é 1 ano, talvez 6 meses. Então, assim, esse tempo de amadurecimento, a gente já tá vendo em muito menos tempo esse amadurecimento, né? Porque lá realmente já demorou 3, 4 anos para começar a ter aplicação para a gente começar a ganhar dinheiro com a internet, vai? Agora já tem muita empresa que já tá ganhando dinheiro com IA. Em questão de 1 ano, né? Eu de IA comecei a ganhar generativa. dinheiro com a internet muito rápido. Sem brincadeira. Porque o meu primeiro emprego era o cara que instalava internet na casa das pessoas. Pô, legal. Então, opa, peraí, eu tava ganhando dinheiro com a internet. Não é? Botava o disquetinho embaixo do braço e instalava na máquina das pessoas um negócio chamado Trumpet. Que funcionava no Windows 3.11. Eu vou fingir que eu não sei o que é isso, porque senão... Não, cara, eu Acho tô que o falando, primeiro, sem ganhava você, dinheiro, ninguém ia conseguir ganhar ganhava não ia dinheiro ter com a internet. Eu instalava a internet. E a outra, o provedor tinha só 8 modems, o provedor que eu trabalhava, né? Aí quando tinha alguém conectado há muito tempo, que o cara liga, eu ia lá e desligava e falava, cara, tenta agora que eu acho que você vai conseguir. Então eu ganhei dinheiro com a internet bem no início da internet, cara. Olha, ele falando em internet aqui, me lembrou o corporativo, pegando o gancho. Se for falar inovação para as empresas grandes que estão se movimentando aí, elas estão com um problema grande. Em 2016 foi feita uma pesquisa, porque assim, eles determinaram e falaram assim, caramba, tá dando um problema, eu tô com um problema aqui de lucratividade, só que é por questão de produtividade. Aí eu fui olhar, né, e analisei o seguinte, que as pessoas estão saindo, não porque elas estão doentes, mas elas estão muito mais por absenteísmo emocional, mental. E eles fizeram um cálculo, deu mais de 200 bi relacionado a prejuízo. Estou falando isso de modo global, juntando, não é uma empresa específica, juntando. Aí eles falaram, não, peraí, vamos analisar então o que esse número aqui... é muito grande, merece uma análise. Merece uma análise. Foi aí que eles começaram a analisar, foi aí que começou a falar sobre a importância da estrutura emocional dentro do trabalho, do corporativo. Foi aí que começaram a sair notícias na imprensa, porque aí o mercado, eles pagam pautas para que possam entender, conscientizar e assim por diante. Total. E quando a gente fala no avanço da tecnologia, o problema não é a tecnologia. Tem muita grana, tem muita oportunidade, tem, né? Você entendendo ali a jornada e ao mesmo tempo entendendo a tua jornada e a jornada dos seus colaboradores. Porque biologicamente a gente não acompanha o avanço da tecnologia. Então isso cria um gap e estímulo de dopamina. Qual foi a primeira grande crise da IA? A IA vai roubar meu emprego. Isso. E é a única coisa... É só isso que o pessoal discute. A única coisa que eu tenho certeza absoluta que a IA não vai fazer é roubar o emprego de alguém. Então é a única certeza que a gente tem, né? Agora, é entendível, né? Do tipo, as pessoas falam, pô, já era, vou perder meu emprego, né? Tem alguém mais eficiente que eu. Não, existe uma ferramenta que se você não souber usar, que vai te tornar um profissional muito melhor. Do mesmo jeito que você, em algum momento, aprendeu a usar o Excel para desempenhar melhor suas funções de quem antes fazia no papel almaço, né? Ou comprava aqueles cadernos quadriculados e tinha gente que fazia planilha, né? Trabalhava com ábaco. Hoje você vai trabalhar com um copiloto de IA que vai te tornar um cara mais eficiente. Mas corroborando o que você falou, qual foi a primeira grande discussão de todo mundo?
vou perder meu emprego. Não vai. Acredita em mim, você não vai perder o seu emprego, a menos que você negligencie a internet. É a mesma coisa alguém, a inteligência artificial. Mesma coisa alguém fala assim, cara, eu sou um excelente profissional, só que tem um problema. Ó, eu não uso internet, eu não sei, eu não mando e-mail, eu não uso WhatsApp, eu não gosto de nenhum tipo de comunicação eletrônica. Aí não dá. Mas porque a pessoa só está alimentando o carta. desenvolvimento dela do hard skill. Entendeu? Se a pessoa só alimenta o hard skill dela, esquece. Ela não vai dar conta de acompanhar o mercado. Exato. Ela tem que alimentar o soft skill. Boa, É isso. Pamela. Pan, Voou o tempo, hein? acredite Já? você ou Você não. acredita? Já estão já tocando a nossa já tão campainha lá aqui. tocando. Pan, queria agradecer muito esse bate-papo com você. Eu sabia que a gente ainda ficou com um monte de assunto pra trás pra falar sobre. Não falamos do seu envolvimento com Campinas Tech. Não. Enfim, sobrou. Essa sobrou pauta. Nem com a missão diplomática, né? Nem com a missão diplomática. Peraí, não, dá tempo. Fala. O que é de missão diplomática agora? Eu fiquei curioso. É diplomático? Dá pra resumir, Pan, esse rapidinho? Nossa, dá, vai. Empresas que têm interesse em fazer conexões com os Estados Unidos, eu aceitei um desafio de fazer essas conexões. O convite partiu da Casa Branca, resumindo. Caraca, aí sim, hein? Fica a dica aí, pessoal. Não tem nem roupa pra estar nesse podcast. Não, mas eu tô falando sério. Esse lado a gente devia marcar um outro bate-papo com a Nossa, tem Pan. muita coisa legal pra ajudar os brasileiros. Pra gente falar sobre isso. É que hoje realmente o foco era mais esse viés empreendedor, até porque é o que tem muito a ver com a nossa missão, né? Então, por isso, querido, eu queria super te agradecer. Eu que agradeço. Por ter vindo bater esse papo com a gente. De novo, espero que a gente continue se encontrando bastante e que a gente nunca mais fique tanto tempo sem se ver, beleza? Combinado. Parabéns pela jornada aí, Obrigada. pela trajetória, muito bacana, e obrigado por compartilhar aí com o público do PQP. Galera, e você que ficou com a gente até o final, já sabe aquele rolê todo, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, marca um amigo que acha que pode se interessar pelo assunto. Entenda, o nosso objetivo é aumentar a relevância desse conteúdo para fazer ele chegar ao maior número de pessoas possíveis, e para isso a gente conta com você. Então, já que você ficou aí até o final, deixa de ser chato e curte aí o vídeo. Boa. Compartilha, beleza? Galera, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Até mais.